Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu sou Lara Dias, médica interna de Angiologia e Cirurgia Vascular no Hospital Universitário de São João, e todos os meses trazendo até si conversas com especialistas que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Prepare-se para momentos de inspiração, aprendizagem e partilha de experiências. Vamos começar! Hoje vamos falar sobre sair da zona de conforto. Sabem aquele sonho de trabalhar no meca da vossa área? Aquele hospital, laboratório, centro de investigação de renome mundial onde tudo parece acontecer? Pois é, o nosso convidado de hoje não só sonhou, como foi, viu e venceu. Comigo tem a professora Maria Neto, do Hospital de São João e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Seja muito bem-vinda. Estiveste durante um ano na UT Health, em Houston, a acompanhar o Dr. Gustavo Odrich na parte dos aneurismas complexos. Para muitos este é o auge da formação. Mas antes de falarmos efetivamente da experiência que tiveste, queria recuar um bocadinho até o início do processo. O que é que te fez pensar, eu tenho que ir para este centro, ou como é que escolheste um bocadinho o centro onde ias fazer a fellowship? Uhum. Correndo o risco de ser muito longa, vou tentar abreviar, porque de facto, o início, o pensamento sobre este assunto começa bastante antes desta instituição propriamente dita. Eh, Ao longo do internato, o que era emergente em termos de tratamentos e aquilo que carecia mais de massa crítica no centro em que me encontrava era exatamente esta área. Fazíamos procedimentos dependentes de Proctor, era assim que funcionávamos durante a maior parte do meu internato. E depois, durante o Covid, isso veio a manifestar-se uma limitação muito grande, porque não conseguíamos a mesma mobilidade e as pessoas para nos acompanhar nesses casos. E nessa altura começámos nós próprios a tomar as rédeas e a fazer os casos. E, portanto, da minha parte, eu sentia que era um contributo muito escasso para esse grupo de doentes para os quais, para as quais a instituição tinha que dar resposta. Então foi aí que começou a ideia de tentar fazer uma formação mais avançada para poder trazer essa mais-valia para a instituição em que me encontrava. A minha primeira opção não foi Houston, eu candidatei-me a uma fellowship aórtica que ainda existe na Europa, que é o PSAL, que existe na Europa e que ainda é uma call que ainda abre, não sei se é todos os anos ou talvez bianual, não sei bem. Eh, e candidatei-me primeiro para essa call. Foram selecionadas 3 pessoas para a entrevista, eu fiz entrevista, mas não fiquei selecionada, ficou uma colega do UK. No entanto, o centro, financiou a minha estada lá durante um mês, por ter chegado aos 3 finais, aos momentos aos 3 candidatos finais da seleção. E durante esse mês, eu fiz esse mês muito seguida, foi essencialmente após o exame, ter realizado o meu exame de especialidade. Durante esse mês, já tive um bocadinho do vislumbre do que é trabalhar num centro já muito estruturado, cientificamente, clinicamente, para esta patologia, embora não só, no caso do Psala, mas realmente ficou ali um gosto grande por incrementar a minha formação nesta área. Então tentei, contactar, pessoas que eu entendia que eram, muito relevantes na área, e o Gustavo Eiris é obviamente um nome incontornável, por tudo o que escreve e a literatura, que tem deixado ao longo da sua carreira. E quando eu contactei, ele ainda se encontrava na Clínica Maio, portanto eu contactei-o talvez um ano e meio antes de ter ido para os Estados Unidos. E, e propus se podia fazer um estágio observacional de 2 máximos 3 meses, que era o que eu achava que conseguia, na minha melhor das hipóteses, reunir, estar ausente do meu serviço. E essa interação veio a consubstanciar-se em algo. Portanto, nós reunimos, também por Zoom, numa uma espécie de entrevista também. E dessa reunião, resultou uma proposta diferente. Eu apresentei o meu trabalho que já tinha realizado na faculdade, apresentei-lhe também, os projetos que eu estava a a levar naquela altura. E foi-me feita a proposta de integrar, o centro não como uma, visitante, em observação, mas como o Research Fellow. E isto pressupõe um contrato, de trabalho lá, tinha a duração de um ano, que é o que permite depois ter um visto
de trabalho e, portanto, permissão para estar nos Estados Unidos durante todo esse tempo. Portanto, o início, eu não sei bem, há muitos inícios aqui, mas se calhar já me estendi muito na pergunta. Não, acho que deu para perceber também que muitas vezes também não vai ser a primeira opção que vai, vingar e se calhar ver algumas opções alternativas ou não desistir nesse sentido também pode ser uma opção para quem tem este tipo de ideias de ir para o estrangeiro. Também continuando aqui um bocadinho no processo da candidatura, como é que foi o processo? Assim, algumas burocracias mais complexas, ainda para mais é os Estados Unidos, que é um bocadinho se calhar mais complexo do que fazer um fellow na Europa, assim, algumas particularidades que foram mais difíceis de fazer na candidatura? Bastantes particularidades e até algumas gafes burocráticas, que às vezes me deram algum stress desnecessário. Eh, Assistente, portanto, no centro receptor, neste caso em Houston, havia uma assistente que me conduzia, portanto, que me indicava a documentação que eu tinha que submeter. E é necessário submeter documentos traduzidos. Eu agora não tenho aqui a lista totalmente presente, nem acho que seja demasiado interessante para quem está a ouvir, mas do lado de lá havia uma pessoa que me indicava os documentos necessários ao estabelecimento desse contrato e depois com esse contrato eu poderia então fazer a aplicação o pedido de visto e isso implica como para qualquer visto, reuniões na embaixada e pronto, aqui, da minha parte, um desconhecimento muito profundo deste processo, lembro-me que me atrasei em alguns dos prazos por não conhecer suficientemente bem o processo. Se tivesse que fazer outra vez, faria certamente muito melhor. Mas felizmente foi possível obter o visto a tempo, e a tempo de começar do prazo que estava previsto no contrato. Portanto, felizmente correu tudo bem, mas isto a mensagem principal a retirar desta descrição é que são processos que se fazem pelo menos com um ano de antecedência. São de facto bastante demorados e requerem muita diligência, requerem muita atenção, muita burocracia, sem dúvida. Uhum. Sim, também é esperado neste tipo de processos. Sim, uma pergunta mais, rápida. Para Uhum. fazer este tipo de estágios, achas que é melhor ir logo após a especialidade ou faz sentido esperar alguns anos para ter já alguma bagagem como especialista antes de ingressar? Uhum, uhum. É curioso a pergunta que eu cruzei-me lá com os 2 tipos de cenários. Cruzei-me com, pessoas até mais precoce ainda, pessoas até que não eram especialistas e que procuravam se calhar, uma visão da especialidade, quiçá até fazer a especialidade lá nos Estados Unidos. Pronto, isto é mas se calhar um percurso mais para quem depois pretende, ficar mesmo, a trabalhar fora. Eh Há uma tendência para, após o exame de especialidade, não vou dizer estagnação, mas é mais difícil, resistir à estagnação. Durante o internato, as nossas capacidades, o nosso conhecimento, acho que cresce de forma tão exponencial que nós somos levados numa onda que nos empurra, quase sem pensarmos nisso. E depois quando cessam esses, momentos de avaliação, quando cessam esses momentos de esses objetivos mais a curto prazo, é necessário uma motivação intrínseca, é necessário uma visão, um gosto, uma paixão para a pessoa continuar, motivada e à procura de do que é que há de novo, onde é que pode melhorar, o que é que pode trazer para o seu centro. Portanto, eu diria que o sweet spot será no momento em que a pessoa não perdeu totalmente essa vontade e essa apetência, porque certamente vai ser mais compensador e há um risco de passar dessa fase da pessoa depois já não estar na disposição de mover o que é necessário para ir para outro centro. Uhum, Portanto, eu diria que após a especialidade, se for após a especialidade, não esperar demasiado tempo uhum, para dar esse passo. Acho que numa fase final do internato também pode fazer sentido se já houver uma definição, se já houver também um caminho que pareça possível no centro onde a pessoa pensa ficar. Claro que há sempre o risco de não sendo ainda o local definitivo onde está a trabalhar como especialista, de poder haver algum desajuste depois dessa formação e daquilo que poderá efetivamente realizar no centro. uhum, uhum. Faz sentido. Em termos de financiamento, não sei se
se candidataste, procuraste alguma bolsa em termos de financiamento, assim, alguma experiência em relação a isso? Quando eu propus, ou quando eu me propus, a visitar o centro durante 2 ou 3 meses, estava a pensar fazê-lo a minhas portanto, financiado por mim ou eventualmente, tentando, algum apoio das, bolsas da Sociedade Europeia para, Travel Education, que é um recurso que está disponível para este tipo de formações. A possibilidade de ficar contratada pela instituição, acabou por não resolver esse problema. Portanto, eu, estava, empregada e, portanto, tinha um vencimento associado ao meu contrato, que serviu para cobrir as despesas, essencialmente. Não serviu para fazer grandes, poupanças, mas foi ótimo porque não poupou-me eh, da necessidade de ter que pensar em funding de outra natureza. Portanto, neste caso acabou por não ser um problema. Uhum. Ótimo, melhor ainda saber que também existe essa possibilidade neste tipo de fellowships. Pronto, agora entrando mesmo na como é que foi a experiência no centro, hum, aterraste a encontrar a casa e, o primeiro dia no centro, como é que foi, assim, as primeiras impressões? Como é que era o ambiente? Como é que as coisas funcionavam? Como é que foi, assim, o início do programa? Uhum. Tenho quase fazer um exercício de memória para me relembrar, mas agora ao ouvir a tua pergunta recuei. Eu viajei em agosto, é mesmo muito quente. Houston é quente todo o ano, talvez exceto o dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, eu cheguei em agosto e, portanto, antes de ir, junho, julho, estava a fazer os últimos preparativos e, de facto, a grande dificuldade que eu senti foi ter que tratar tudo à distância. Portanto, escolhi uma casa à distância, a conta da água, a conta da luz, e depois, quando eu chegasse, tinha que ter tudo funcionante. E eu cheguei, o que numa segunda-feira, portanto, nos dias anteriores era fim de semana. Os Estados Unidos ainda funcionam, muito engraçado para as funcionalidades com um número de telefone. E muitas das questões que eu necessitava de resolver à distância, hum, necessitava de um telefonema e até menos do e-mail. Pronto, e um telefonema, se é possível ligar daqui para lá certamente, mas, não é um recurso que eu pelo menos esteja tão habituada a utilizar para resolver a maior parte das minhas coisas. Portanto, foi um exercício de alguma ansiedade também, tratar tudo à à distância e depois esperar que no dia em que chegasse não houvesse grandes contratempos. Tive uma ajuda absolutamente preciosa da fellow que esteve antes de mim, portanto quando eu passei a integrar a equipa, uma fellow, chamada Juliana tinha deixado a equipa, e ela, bastante consciente e experiente, deixou-me um kit de sobrevivência para a minha chegada, que era uma caixinha com alguns bens essenciais que me permitiram a ficar na casa em que eu estava, onde não havia ainda luz e onde não havia sequer um colchão, porque nos Estados Unidos tu alugas só a casa, mas ela está vazia. Portanto, não tem Uhum, rigorosamente nada, só tem mesmo tem um fogão, tem as máquinas, mas não tem nenhuma mesa, não tem nenhuma cadeira, não tem nenhuma. A tipologia mais comum é essa. E portanto, a primeira noite que eu passei lá foi com os recursos preciosos da Juliana, que me deixou um colchão insuflável e mais algumas coisas de sobrevivência. Pronto, felizmente só foi necessário para o primeiro dia, depois tudo se consertou. Lá está, eu com o cartão de lá e com o telefone, em pouco tempo as coisas todas ficaram a funcionar. Mas foi assim um início engraçado, isto a nível pessoal. A nível profissional, a instituição está habituada a receber pessoas de todo o mundo e isso nota-se muito por um esforço muito grande de uniformizar as práticas. Portanto, o meu primeiro e segundo mês foi um sem fim de cursos, dos mais variados que possas imaginar, no fundo, que nivelam um modo de atuação. Isto implica, por um lado, alguns conhecimentos médicos, mas mais, nem era tanto focado nisso, era vou dar um exemplo que é o mais extremo de todos, que esse nunca vou esquecer, que era o curso de como proceder em caso de mass shooting. Portanto, só para ter ideia de que todos os, cenários possíveis estavam pensados e havia um protocolo para esse, comportamento para com os colegas, portanto, e a pessoa só tinha validação e possibilidade de ter, a identificação da instituição depois de realmente completar esses cursos de boas práticas das mais variadas formas. Cursos
e esse relacionado com a conduta e com a relação interpessoal, depois cursos relacionados com a utilização do software, coisas online, mas uma preocupação muito grande em acolher as pessoas que chegam e dar-lhes o mínimo de conhecimento comum para elas ficarem funcionais. Isso foi bom de constatar e foi útil, também, ainda claro, não substitui, não tira de todas as dores do resto do processo, não é, que a pessoa também vai aprendendo à medida que vai passando lá os dias, mas foi curioso isso e penso que também tem que ver com a diversidade de pessoas que estes centros recebem, realmente todo o mundo. Uhum, E o Houston tem muitíssimos centros de investigação, tem muitos hospitais e é um centro que recebe muitos fellows e muitos visitantes, quer do ponto de uhum, vista de doentes, quer do ponto de vista de pessoas que vão fazer formação. E eles uhum. estão preparados para Sim. isso. Exato, já tenho isso tudo montado. Eu até ia perguntar um bocadinho que achaste, mas já acabaste de responder um bocadinho essa pergunta. O ritmo é assim muito diferente em relação a Portugal e mesmo, provavelmente a tecnologia que eles usam deve estar noutro patamar em relação ao que nós temos cá. Mais ou menos, eu vou dar uma tónica, sim, o Arkansas e pronto, era um fellowship muito é de patologia aórtica complexa, endovascular, portanto reparação endovascular de patologia aórtica complexa. O Arkansas era o topo de gama disponível da GE, sem dúvida que é topo de gama, mas não é possível fazer lá nada que não se possa fazer cá. E todas as pessoas que me perguntam, eu tenho a felicidade de poder dizer isto, não é de todo impossível fazer cá o que se faz lá, ok? Se calhar se estivéssemos a falar de cirurgia aórtica aberta, talvez a minha opinião não fosse a mesma, mas não está completamente tudo ao nosso alcance. Pronto, agora, hum, as equipas estão bem preparadas, estão bem treinadas, a disponibilidade de material é muito grande, não há restrições no fundo do material, o armamentário é gigante, hum, portanto, a principal diferença que eu encontrei, mais organizativa, mais do que propriamente de encontrar lá uma coisa que nunca vi em lado nenhum, isso não será tanto assim, essa parte não será tanto assim. Portanto, mais uma questão talvez de organização e disponibilidade económica, não é, para poder ter, hum, portanto, o material disponível, a organização, os diferentes profissionais, essencialmente isso. Uhum, exato, Mas, também ou acaba seja, por ser, é um não, país também a tónica é diferente otimismo, em não é tudo. otimismo, o contexto é diferente, mas a mensagem é otimista, não me pareceu, impossível de replicar de todo, de Uhum. todo. Ótimo. Também ficamos mais otimistas em relação a nós. Portanto, indo para um tom assim um bocadinho mais leve, alguma história assim divertida, caricata, gostavas de partilhar em relação a toda a experiência? Uma coisa assim fora do comum? Haveria algumas, eu tenho, a cidade onde eu estava é Houston, que pertence ao estado do Texas, e de facto, talvez até uma coisa que achei imensamente curiosa quando eu penso em Texas, intuitivamente lembrava-me das texanas, portanto, aquelas botas, e de facto é um recurso comum nas pessoas da cidade usarem esse tipo de botas, mas o que eu não estava a contar encontrar era cirurgiões que levam as texanas mesmo para o bloco, e em vez de scrubs, e achei isso muito curioso, pensei isto realmente só poderia ver isto aqui e em mais lado nenhum do bloco, em mais lado nenhum, em nenhum outro centro de cirurgia vascular, achei isso caricato. No geral, não estamos a falar de um país, pronto, estamos a falar de um país com diferenças culturais, sem dúvida muito relevantes, mas depois a nível hospitalar eu acho que é mais o que nos aproxima do que nos separa, do ponto de vista de práticas hospitalares. Lá está, tirando as texanas, eu nunca usei texanas no bloco, nem tenciono usar. Mas depois na parte mais do lazer, há alguns, eh, o tiro ao o tirar do machado ou o tiro ao alvo, que são, hobbies comuns, obviamente não fazem parte dos hobbies que eu habitualmente pratico ou que vejo cá. eh, Pronto, mas no geral é mais o que nos aproxima do que nos afasta. Mesmo a nível da instituição, o que é que tínhamos? Tínhamos os especialistas,
O Dr. Rodrigues trabalha muito, ele próprio com os internos ou com os fellows, portanto não é menos vezes é apoiado por um especialista, é mais raro isso acontecer, portanto ele no fundo assume muito, os casos ele próprio. Hum, e portanto há os internos também à semelhança do que existe cá portanto que tem uma distribuição entre trabalho científico, trabalho clínico, visita na enfermaria. As rotinas são muito matinais, os internos normalmente saem de casa às 4h30, portanto para estarem mais ou menos às 5 no hospital, para passar a primeira visita às 6. Portanto eles, tudo funciona mais cedo, e depois também acaba por volta das 6, portanto o jantar lá é por volta das 6, 7 da noite ou da tarde, como eu diria se fosse cá. Hum, e mesmo que haja um jantar profissional, por exemplo, ele acaba às 7 ou 8, portanto há realmente um ritmo mais matinal das diferentes atividades. Portanto, isto para descrever, assim, o principal contexto, não é? Estava agora a perder-me um pouco na conversa, mas era para descrever o que é que tinha lá de diferente. Depois de diferente tem a presença de realmente inúmeros fellows, que não é assim tão frequente, nós vemos, pelo menos no nosso serviço, não temos tantos fellows. Estes fellows, o papel deles é, estão num papel privilegiado, porque podem acompanhar, eh, do ponto de vista científico, do ponto de vista de trabalhos, têm uma atividade científica grande, podem acompanhar os casos clínicos que interessa, desde o scratch do graft planning até ao seguimento do doente, de uma forma muito seletiva. Portanto, no fundo, um research fellow, consegue fazer clinical shadowing daquilo que lhe interessa, está dispensada do trabalho, pronto, que um resident tem que fazer e que para quem está ali a fazer formação específica já não lhe interessa tanto, não é? Já quer focar na matéria que ele levou lá. Portanto, acaba por ter ali uma posição privilegiada e entre a observação clínica e realmente enfoque e navegar muito profundamente na base teórica por trás desses casos clínicos. Por isso é realmente uma posição muito privilegiada. Então, fazer isso durante um ano acho que é muitíssimo, muito enriquecedor mesmo. Depois o Dr. Rodrigues tem uma coisa que é uma paixão tão grande, tão grande, tão grande pelo que faz, que é absolutamente contagiante. É absolutamente contagiante. É uma pessoa que talvez desde que eu conheci que mais respira cirurgia vascular, artigos, casos, apresentações, vídeos. O pensamento dele está sempre a pensar como fazer melhor, como fazer mais perfeito, attention to detail, como ele dizia imensas vezes. E isso é muito contagiante, trabalhar com uma pessoa assim. Muito inspirador também. Uhum. E suponho que também os fellows sejam de todas as partes do mundo, portanto também tem-se aí contacto com pessoas de muitos backgrounds. Sim, sim, tinha o Brasil, brasileira do Brasil, o Dr. Audrey Shein de ascendência brasileira e, portanto, também há uma afinidade com esta cultura e havia 2 fellow que eram 2 fellows que eram provenientes do Brasil. Tinha um fellow iraniano, tinha depois, quem me substituiu a seguir foi um fellow italiano, portanto há de facto uma diversidade grande, sem dúvida. Uhum. Pronto. Sim, olhando para trás, o que é que achas que trouxeste na bagagem para cá desse ano que estiveste lá fora? E como é que foi também voltar um bocadinho à rotina depois de estar um ano, que ainda foi um tempo significativo, assim longe de casa, digamos? Costumo estar longe de casa, porque já estava numa fase da minha vida em que, apesar de ter tentado e felizmente ter conseguido viajar algumas vezes para Portugal e o meu marido também viajou algumas vezes para os Estados Unidos e portanto, no fundo era só até à próxima vez e foi pronto, gerimos assim. No entanto, os fins de semana eram um bocadinho aborrecidos porque, as equipas têm as suas famílias e, portanto, durante a semana havia realmente esse contacto clínico e a necessidade de ir à instituição. Ao fim de semana, menos. Só se houvesse assim, algum caso urgente, é que recebemos todos uma mensagem e íamos a correr para lá. Mas de fora isso, não havia trabalho clínico. Portanto, eu trabalhava durante a semana mais clinicamente, ao fim de semana trabalhava mais cientificamente, mas trabalhava sempre. Portanto, acabou por ser um bocado cansativo ao fim de algum tempo. Passado um ano inteiro assim, acabou por ser um bocadinho cansativo, em todo o caso,
eh, eh, profícuo, pronto, foi profícuo, mas sem dúvida cansativo. Mas, portanto, essa parte acho que foi felizmente fácil de balancear com a parte pessoal, ainda não tinha o meu filho, acho que isso também foi um bocadinho mais simples. Vou aproveitar só para fazer aqui uma adenda, um parênteses na parte pessoal, que nós às vezes conseguimos pôr alguma barreira quando queremos fazer alguma coisa, dizemos: mas eu já não me dá jeito, ou etc. E eu, quando viajei, fiquei muito orgulhosa de mim por ter conseguido. Já tinha atividade privada, já tinha compromissos na faculdade, tinha compromissos em vários sítios e fiquei muito orgulhosa por ter conseguido gerir tudo isso. E depois, a pessoa que me sucedeu, eu já contei esta história várias vezes, viajou com a mulher e com um filho pequeno, e a mulher, entanto, ficou grávida lá. Portanto, o que eu geri foi nada. O que eu geri foi, foi absolutamente nada em comparação com o que o meu colega de Itália geriu para poder fazer o seu estágio. Por isso, realmente é uma questão de motivação, é nós olharmos para as coisas com o máximo de objetividade possível e ver o que é possível fazer. E às vezes é possível mais do que aquilo que nós consideramos no início, quando ainda estamos muito presos, pronto, e ainda não nos libertamos para poder embarcar numa experiência assim. Mas, portanto, agora para não me perder, este a propósito da vida pessoal, pronto, que encontramos Uhum. sempre razões para não ser possível fazer alguma coisa, mas tudo é relativo e passado um ano eu voltei. Eu não acho que tenha perdido assim tantas oportunidades por ter estado um ano fora, acho que não, acho que no geral tudo se reajustou. Uhum. Ahm, Depois, a segunda parte da pergunta, esta era sobre a parte pessoal, mas tinhas a tua pergunta, tinha duas partes, não é? Era, sim, era o que Última parte, trouxeste não. na bagagem mais profissional. Trouxeste do estágio depois para cá, que achas que depois aplicaste cá em contexto profissional. Sim, acho que a grande mais-valia de qualquer visita é aquilo que podemos trazer para o nosso centro. E a minha intenção foi sempre de voltar, nunca, como muitas pessoas procuram estes estágios como porta para exercerem a sua profissão lá. Essa era uma pergunta que recorrentemente me faziam, se eu tinha interesse em ficar ou se pretendia ficar, pronto, a minha resposta foi sempre negativa e isso teve sempre muito bem definido nos meus objetivos de realmente voltar. E acho que só faz sentido também se nós podemos trazer algo para o nosso centro, como é óbvio. Esta translação não é direta, às vezes demora algum tempo, pode passar por um plano mais teórico, ou seja, o facto de poder envolver pessoas do meu centro, em grupos mais multidisciplinares, em consórcios, pronto, o facto de poder manter uma ligação ou ser uma porta de ligação ao meu centro com outros grupos, quer do ponto de vista de research, quer do ponto de vista de reuniões clínicas, acho que é uma mais-valia importante, embora, pronto, ainda num plano um bocado teórico. Uma dessas emanações foi exatamente a reunião que nós fazemos com a reunião internacional da aborta, que foi uma iniciativa que entretanto se montou e que é uma reunião online que no fundo vai coligir vários centros que têm em comum este contacto, não só este, mas este também. Fellows também foram fellows do Dr. Aldrich, acabam por trazer o seu centro, pronto, e essa é uma das formas de ligação a essa reunião. Pois uma coisa tão simples, mas que nos traz em regime anual ou em regime periódico, um pensamento que tão grande, um pensamento que reúne tantas pessoas nesta matéria, neste assunto, ou seja, uma facilidade muito grande. Nós temos um caso, se quisermos ir apresentarmos um conjunto de peritos muito facilmente, e acho que isto é uma mais-valia muito grande para um centro como o nosso, que é de referenciação terciária, que é o centro universitário. Depois também, e isso também mais pela produção académica, a ligação também a consórcios e a grandes que, pronto, numa perspectiva já de estudo académico, para quem tem esse tipo de interesse, os estudos observacionais, hum, quando estamos fechados no nosso próprio centro, aquilo que conseguimos fazer é pouquinho. Ou melhor, conseguimos fazer sempre muita coisa, mas há uma mais-valia grande em unirmos os nossos doentes, aquilo que nós vemos no nosso centro, a uma perspectiva mais multicêntrica. Como é óbvio, o que emana daí é sempre mais, uma evidência mais robusta. Dentro da evidência observacional, que tem as suas limitações, mas é sempre mais robusta quanto mais multicêntrica for. E, portanto, ter trabalhado com outras pessoas que conhecem a minha forma de trabalhar, que conhecem a mim e eu conheço a elas, também um aspecto facilitador do estabelecimento destes consórcios, desta ligação. E depois, idealmente, e isto leva tempo, mas trazer a diferença para os doentes, trazer a diferença para aquilo que nós fazemos nas cirurgias. hum, Se não for translação direta, pelo menos que nos mantenha ou que sirva para
copiarmos essa paixão e esse gosto pela perfeição, esse gosto por fazer melhor, essa atenção ao detalhe, e se nós trouxermos isso para o nosso centro, eu acho que já trazemos muito. Uhum. Também concordo. E eu própria já assisti às reuniões multidisciplinares e acho de facto são uma mais-valia. Contacta-se com muitas realidades, os casos que apresentam também costumam ser casos muito interessantes, e acho que isso de facto foi uma mais-valia e continua a ser, que ainda continua a haver, apesar de que o Dr. Odrich agora até já nem está no centro, no UT Health, ou seja, continua mesmo que ele tendo saído daquele hospital e trocado para outro, que agora já nem não tenho assim presente qual é. Pronto, assim É para é terminar. é mesmo o centro em que ele está agora, é literalmente o centro que era a porta ao lado do nosso. E estou certa que essa reunião e esse esqueleto ficará independentemente do centro Uhum, onde ele estiver. Mas é curioso que era o nosso centro rival, entre aspas, não é bem rival, mas pronto, era era o centro que estava mesmo mas pronto, uma pessoa com este valor é provavelmente convidado com alguma imagino que tenha convites frequentes e certamente encontrou, uma resposta uhum, melhor no centro. Mas ainda não falei com ele uhum, depois dessa mudança. uhum. Pronto, assim para terminar, umas perguntas rápidas, assim mais curtas. Uma coisa que levarias na mala se fosse hoje? Nem que fosse para tirar assim as saudades de casa, uma coisa assim mais específica? Eu acho que levava, mas até para nos promover, talvez algumas garrafas do vinho do Douro, para distribuir por lá. Para deixar um bocadinho, para quem gosta, não é, de algum sabor português e de alguma marca portuguesa, e um convite para as pessoas depois também nos visitarem. Eu cheguei a fazer isso de algumas vezes que visitei Portugal, voltei com algum tipo de entre outras coisas, mas o vinho pronto, é uma marca mais fácil de levar e de oferecer, e acho que é simpático deixarmos um bocadinho da nossa cultura também lá. Uhum. E uma palavra que achas que definiu a experiência, toda a experiência? É essencialmente mundividência, no fundo sairmos da nossa caixinha e e voltarmos com a nossa visão um bocadinho mais ampla, acima de tudo mundividência. Uhum. Ótimo. Obrigada, muito obrigada por aceitares o convite e por estares aqui connosco hoje. Muito Hum, obrigada, e obrigada obrigada. por nos acompanharem neste episódio de Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenham encontrado inspiração e novas ideias para a sua prática clínica. Não esqueça de subscrever o podcast e de partilhar este episódio com os colegas que estejam eventualmente a pensar em fazer algum fellowship ou ir para o estrangeiro. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marcam a diferença. Até lá, cuide bem das suas artérias e veias.